Disciplina Política Educacional Brasileira, nota 2. A importância das reformas educacionais para o desenvolvimento do sistema de educação no Brasil. Vivemos em um país capitalista onde geralmente as classes que detêm o poder econômico se sobrepõem às menos favorecidas. E podemos observar grandes grupos econômicos, políticos e religiosos, desde os seus primórdios, fazer uso da educação como se fosse uma mercadoria, em detrimento ao ensino público. No ano de 1920, no estado de Minas Gerais, aconteceu a primeira reforma no ensino primário e normal em nosso país, seguindo o postulado da Escola Nova, que veio ao nosso país por mãos dos educadores Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, impulsionados por setores conservadores da Igreja Católica, liderados por Francisco Campos e Alceu Amoroso Lima. Também em 1920, Sampaio Dória realiza em São Paulo a primeira dessas reformas regionais do ensino. Em 14 de novembro de 1930 foi instituído o Ministério da Educação e Saúde Pública, sendo um dos primeiros atos do governo provisório de Getúlio Vargas, e teve como primeiro-ministro Francisco Campos. Em 1932, em pleno processo de reordenação política, surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, considerado o marco inaugural do projeto de renovação educacional brasileira, uma junção de segmentos ideológicos e intelectuais diferentes que convergeram em um mesmo ideal de mudança na educação do país. O manifesto é redigido por Fernando de Azevedo, dentre os 26 intelectuais, defende que o Estado organize-se com um Plano Nacional de Educação, bem como uma escola única, pública, laica, gratuita e obrigatória. Naquela conjuntura, era preciso que o aparelho escolar fosse reorganizado com um plano geral de educação, contemplando os propósitos trazidos no manifesto por uma educação livre, democrática e que contemplasse todos os brasileiros. O movimento foi alvo de crítica por parte da Igreja Católica, que naquela oportunidade era forte concorrente do Estado na expectativa de educar a população e tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de parcela específica das escolas da rede privada, com o objetivo de ter uma educação voltada para todos, sem discriminação de classe. Em todo o contexto do manifesto, anos de lutas e reformas em favor de uma educação mais abrangente e pública, de qualidade, onde reflete toda uma história de conquista por reformas que teve início na década de 30 e até a atualidade. As 4 décadas que a historiografia chama de Primeira República no Brasil, as de 1890 a 1900, 1910 e 1920, testemunharam movimentações importantes no campo educacional. As reformas da educação implementadas desde 1890 até 1996 foram bastante importantes, atendendo a muitas das necessidades educacionais em nossas escolas, melhorando as instituições das escolas, avançando no ensino qualificado do corpo docente, merenda escolar, transporte escolar, crescimento do número de alunos nas salas de aulas, novo conteúdo dos livros didáticos, aumento no número de alfabetizados, possibilitando também a modificação e a criação do ensino EAD, o ensino à distância, que atualmente cresceu ainda mais sua importância no momento de distanciamento social em virtude da pandemia do Covid-19. Existem ainda muitas controvérsias quanto às escolas privadas e universidades detentoras de grandes lucros que ainda recebem verbas públicas, enquanto as escolas e universidades públicas precisam de uma melhor atenção. É notório que precisamos de outras reformas devido aos avanços tecnológicos e às constantes mudanças sociais no mundo moderno.